Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais um dia com a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui reunidos, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O Evangelho a ser meditado nesse dia é de São Lucas, capítulo 16, versículos 1 ao 8. Ao nosso ver, de primeira mão, quando lemos este Evangelho, nos parece muito complicado e até nós podemos nos perguntar: aonde que Jesus quer chegar com toda essa história? Qual é a moral dessa história? Qual é a finalidade? Jesus aqui está mostrando uma façanha do administrador infiel, que logo foi demitido ao seu trabalho, foi demitido antes de prestar as contas, porque era um desonesto. Mais interessante é que esse administrador infiel, para não sair ruim da história, para ganhar, para sair ileso da situação, ou para agarinhar amigos, ele consegue se aproximar dos devedores. Então, entre aspas, sendo ele demitido, ele rouba do patrão. Ele dá uma porcentagem ao patrão do que ele devia pela administração, mas também fica com uma outra parte. E além de ficar com uma outra parte, para que também possa ser sustentado pelas suas necessidades, porque ele tinha vergonha, e também cavar, trabalhar na enxada, podemos dizer, fazer algum trabalho braçal, ele não tinha forças. Então o que lhe restava é ser um corrupto, usar desse meio para conseguir o que queria, para conseguir o que ele gostaria, o que ele desejava. Qual é a moral da história? Jesus então termina o Evangelho dizendo que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Isso é fato, Nós enxergamos de verdade, é real isso, o que nós vemos no mundo. Quantas vezes aqueles que vivem pelas coisas do mundo, aqueles que buscam as coisas do mundo, usa de vários mecanismos, usa de estratégias, usa de inteligência, até para a maldade, para conseguir o que quer. Mas Jesus aqui, ao mostrar essa parábola, estranho, elogiar o administrador desonesto, um filho das trevas, que foi esperto. O que Jesus quer nos mostrar? Que nós, que somos batizados, que somos administradores da multiforme graça de Deus, dos bens deste mundo, precisamos também entender, usar, entre aspas, o exemplo da sagacidade deste administrador desonesto para aquilo que nós estamos querendo. Eu, como cristão, como sacerdote, você quanto leigo, pelo batismo, nós somos chamados a administrar bem o nosso batismo. E para conseguir o que nós queremos, nós precisamos correr, precisamos ser criativos, precisamos nos esforçar, precisamos ser imitadores. E para nos ajudar bem nessa reflexão, nós temos a primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Próprio São Paulo vai dizer: sede meus imitadores, irmãos, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Os santos nos deram o exemplo de como nós devemos investir o tempo, de como nós devemos ser sagaz nas coisas de Deus, de como nós devemos ser prudentes, vigilantes, irmos atrás para conseguir o que nós queremos. Claro, para viver a realidade do céu, nós temos que buscar meios que nos conduzam para o céu. E é isso, meus irmãos, que nós somos chamados para vivermos uma amizade com Deus e não sermos contra Deus. Porque este administrador desonesto, para conseguir o que ele queria, o que ele fez? Ele se tornou amigo dos devedores. Então ele cobrou uma parte,
outra parte ele ficou e ali ele conseguiu o que ele queria. Né? É assim que aconteceu. Falou, nota aí o número tal, né? Nota aí 100, então, né, 50 para o patrão, né, para o dono e 50 para mim, podemos dizer. Né? Nota aí 80, vai indo. Por quê? Porque ele queria ter amigos e quando ele estivesse passando por uma situação, ele queria atingir o que ele queria alcançar. Ele queria ele tinha uma meta, né? Ele queria alcançar podemos dizer, um objetivo, e para isso ele usou a maneira mais corrupta. Ao contrário, nós, meus irmãos, a exemplo, nós estamos fazendo de tudo para alcançar as coisas de Deus. Nós estamos criando uma amizade profunda, usando da nossa inteligência, que é iluminada sim pela força do Espírito Santo, para exercer de fato com a maneira sagaz, com a esperteza, com prudência, para termos o discernimento de abraçar aquilo que é do céu e nos afastarmos daquilo que não é do céu. Para abraçarmos de fato aquilo que é de Deus, porque ser esperto significa, meus irmãos, ser criativo, usar de inteligência, não sermos lentos para crer. É interessante porque em outro evangelho, né, Jesus, quando está caminhando com os discípulos de Emaús, e eles estão lá choramingando, chorando, porque aconteceram os problemas, porque não sei o quê. O que Jesus vai dizer para eles? Vocês são lentos para crer, vocês estão tão parados, vocês estão tão estagnados, né, melhor dizendo. Quantos de nós, quando nós passamos por uma aprovação, por uma tribulação, por uma situação, nós ficamos lentos para crer, nós ficamos lentos para usar a nossa inteligência, nós ficamos, até perdemos nosso objetivo, e aí nós nos desviamos, ao ponto que podemos cair no pecado, podemos até cair no risco de usarmos o modo até corruptível desse empregado. Mas se nós estamos buscando as coisas de Deus, no meio das provações, no meio das nossas infidelidades, né, das nossas quedas, o que nós devemos fazer? Vai dizer a primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Devemos nos comportar como cidadãos do céu e não como inimigos da cruz. Porque se nós temos a cruz de Cristo, é onde nós agarramos com toda a força para nos levantar e irmos em frente e atingirmos o objetivo do céu. Aqui termino a reflexão dizendo, se eu busco as coisas do céu, eu farei de tudo, moverei céus, terra, usarei da minha inteligência, amarei a Deus para glorificar o seu nome e assim eu vou querer alcançar o céu de qualquer maneira. Farei sacrifícios, usarei meios para ganhar o reino dos céus. Serei sagaz nas coisas de Deus. Aproveitarei o tempo que eu tenho para querer me comportar como cidadão do céu. Ao contrário, aquele que é do mundo, para ganhar, para sair em frente, para ter um nome, né, prestigioso, para ter um nome, né, aí envaidecido, faz de tudo para ganhar, nunca quer perder. O cristão, nós cristãos, não podemos também querer perder. Precisamos sempre buscar a ganhar o céu. E para ganhar o céu, claro, precisamos ter a prudência, temos nos comportar como aqueles que querem entrar no céu. Será que na minha vida eu estou me comportando como aquele que quer entrar no céu? Usando os meios que Deus me deu, usando a minha inteligência, usando a prudência, usando a coragem, usando os dons, os atributos, ou me comporto como inimigo da cruz, que diante dos sofrimentos, das lutas, desanima, para nas tribulações, lamenta-se pelo que aconteceu e se desvia da amizade com Deus. Que o Senhor hoje nos ajude e que assim, através da prudência e da inteligência, possamos, meus irmãos, atingir a graça do crer e do crer possamos transcender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.